Sejamos todos bem-vindos, gente. Falando de crise entre os poderes, muito nos espanta a todos nós, telespectadores, a todos nós, público em geral, que um parlamentar experiente, que se encontra na vida pública desde a década de 90, que tem, acredito que 20 anos de Senado da República, como é Renan Calheiros, compra uma briga frontal contra outro poder, que é o Poder Judiciário. Também já falamos aqui sobre a harmonia e a independência entre os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. E falamos sobre o sistema de freios e contrapesos, que faz com que esses poderes funcionem como esferas concêntricas, ou seja, esferas dentro de esferas, movendo-se como engrenagens de uma mesma máquina administrativa estatal, né? Regulando-se, harmonizando-se e respeitando-se. É um sistema de freios e contrapesos criado lá na Primeira República Francesa, não é? E a gente já devia estar acostumado com isso, mas alguns parlamentares não estão. E a independência de um poder esbarra sempre no funcionamento do outro poder. Significa dizer o quê? O parlamentar, que é legislador, que é membro do poder legislativo, ele tem liberdade suficiente para legislar, para fiscalizar o executivo, mas ele não tem liberdade suficiente, esse parlamentar, para transgredir a lei ou para deixar de cumprir uma decisão judicial. Não há independência parlamentar alguma, não há independência de poder algum no Brasil ou em qualquer outro Estado democrático de direito que justifique a um parlamentar deixar de cumprir a decisão de um magistrado competente, de um juiz natural, como a gente diz. É aquele juiz capacitado e competente para o julgamento daquele processo envolvendo aquela parte à luz da Constituição Federal. Então não é possível que parlamentares experientes se deem ao desplante de dar esse péssimo exemplo para a nação. Olha, eu vou ignorar o que diz o Poder Judiciário. Olha, eu vou desobedecer a ordem emanada legitimamente de um outro poder. E pronto, e acabou, porque eu sou fulano de tal, porque eu sou parlamentar. A recíproca também é verdadeira. O poder do juiz também não é uma coisa sem limites, sem fronteiras, uma coisa desmesurada. O juiz manda dentro do processo, decide dentro do processo e ali as suas decisões têm que ser respeitadas. Mas administrativamente, o funcionamento do poder judiciário, o funcionamento das cortes de justiça do país dependem dos respectivos tribunais, das corregedorias de justiça e, em última análise, do CNJ, que é o nosso gestor federal, digamos assim, nosso gestor e fiscalizador federal. Ou seja, amigo espectador, telespectador, amigo internauta, todo mundo no Brasil, toda autoridade pública no Brasil pede bênção a uma autoridade superior. Todo poder do Brasil tem que respeitar outro poder e tem que, às vezes, ceder. Dentro do que a Constituição Federal autoriza, dentro do que a Constituição Federal determina, tem que ceder a outro poder. Isto é democracia. Isso é sistema de freios e contrapesos. Não dá para você ofender a República descumprindo os seus preceitos mais atávicos, mais basilares, descumprindo dogmas que são a própria base desse Estado constitucional, desse Estado democrático de direito, como fez o senhor Renan Calheiros, que é um parlamentar que eu sempre admirei pela erudição e pela cultura. Outros aspectos dele eu não entro e não venho ao caso e nada sei de concreto. Mas pela erudição, pela cultura, pela capacidade de administrar, sempre tive algum apreço por ele. Não estou entendendo onde ele quis chegar. Acredito que, apesar de toda a erudição dele, ele não leu o livro Código da Vida, do jurista recentemente falecido Saulo Ramos, que acompanhou o governo brasileiro desde Jânio Quadros até José Sarney,
como um dos maiores advogados e ministros da Justiça de que se tem notícia. E Saulo Ramos dizia no seu livro O Código da Vida: nós temos que preservar o tempo todo, nós temos que blindar o tempo todo, nós temos que defender de crítica o tempo todo as instituições. As instituições são muito maiores, as instituições são muito maiores do que os homens que eventualmente, os homens e mulheres que eventualmente, que temporariamente representam essas instituições. É por isso que elas são intocáveis, invioláveis, e atingi-las e atacá-las é atingir a própria República, é um erro execrável em um país que já vive uma crise institucional seríssima. É algo digno de repúdio, que todos nós deveríamos e iremos de fato, se não hoje, algum dia, apontar como um erro crasso que não deve ser seguido pelas gerações vindouras. É isso aí. Até a próxima. Entretanto, apoio cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos, Vera Cruz, John Romualdo e Casa Santa Marina.